A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, nós vamos tratar a lição 7, o Ministério de Eliseu. E o tema da nossa devocional hoje será: assim como Deus fez milagres através de Eliseu, também faz no tempo da graça. E o texto base encontra-se no livro de Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12, que diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, os atos milagrosos de Eliseu apresentam verdades espirituais que nos surpreendem, verdades surpreendentes. A narrativa da viúva, por exemplo, em 2 Reis, capítulo 4, com seus 2 filhos, revela que Deus cuida dos seus fiéis quando estão em necessidade e aflição. A viúva com os filhos representa o povo de Deus quando estão em abandono e opressão. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a compaixão pelos necessitados e o cuidado por eles são evidências da fé genuína em Deus e da verdadeira piedade. Nós vemos em Deuteronômio, capítulo 14, verso 29, que diz: Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Ou seja, Deus age junto às nossas aflições. Amém? Então, o ministério de muitos discípulos e apóstolos de Jesus Cristo, ele foi marcado por milagres extraordinários de curas e expulsão de demônios, conforme João 14, versículo 12, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Levados, irmãos, a efeito de modo direto ou através de lenços e aventais que eles carregavam. Lenços para enxugar o suor e aventais usados no trabalho. As doenças desapareciam e os maus espíritos saíam quando os sofredores tocavam nesses panos. Veja que poder de Deus, né? Aí nós vemos também que hoje, né, nos dias atuais, os evangelistas procuram obter dinheiro vendendo infinidade de amuletos ungidos com a mesma finalidade, não agindo segundo os motivos e caráter dos apóstolos, pois eles não usavam isso em troca de dinheiro. Eles apenas multiplicaram o poder que neles haviam através desses meios tangíveis, e assim curou e libertou mais pessoas do que impondo as mãos pessoalmente. Não há em registros dos lenços e aventais nenhum ensino doutrinário como princípio permanente, ou seja, isso não é para ser copiado ou exercido nos dias atuais ou em qualquer época, mas tão somente é um registro de um caso no ministério dos discípulos e apóstolos que foram dirigidos por Deus. Ainda em 2 Reis, capítulo 4, nós temos a narrativa de uma mulher de Sunem, uma mulher rica que, segundo ela mesma declarou, não padecia de nenhuma necessidade. Aí nós vemos nesta narrativa e nós encontramos 3 fatos inquestionáveis. Deus abençoou essa mulher fiel. Por quê? Porque ela foi fiel, dando-lhe o quê? Um filho. Deus a submeteu a uma prova severa quando
permitiu que esse filho fosse tirado. E Deus restaurou a vida desse filho quando ela se manteve firme na promessa que Deus lhe fizera. Irmãos, muitas vezes Deus permite que seus fiéis enfrentem provações e aflições inexplicáveis, mas posteriormente Ele derrama sobre eles o amor, a graça e a compaixão, à medida que eles, ou que nós, nos dias de hoje, nos mantemos firmes nas promessas dele. Pelo quê? Pela fé. Hebreus 11:29 diz: Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Irmãos, pela fé, Raabe, que era desacreditada, ela foi restaurada pelo Senhor na antiguidade. Um dia nós éramos como um vale de ossos secos, e pela fé o Senhor restituiu tudo aquilo que estava perdido, nos dando uma nova oportunidade de vida, preenchendo nossos corações de paz, amor e alegria, e nos proporcionando muito mais do que sonhamos e imaginamos, por sua misericórdia e por sua graça que é derramada todos os dias em nossa vida. Então, irmãos, que possamos ser gratos por essa graça que nos alcança dia após dia e levar tudo o que recebemos para outras pessoas ao nosso redor. Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.